Olá, paz do Senhor. Meu nome é Eli Madeira, sou diácono e professor da Escola Dominical da Assembleia de Deus, Parque Arthur Bernardes, congregação conhecida como ADAB. Estamos aqui para estudarmos juntos a lição da revista da Escola Dominical, a nossa revistinha, Fortalecendo a Família. E hoje nós vamos estudar a quarta lição, que traz um assunto muito interessante para os casados, para os que querem casar. Com toda certeza, vamos juntos estudar essa lição. O assunto em pauta se encontra em Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 8. E o assunto da lição, o texto áureo, se encontra em Mateus 9, 6, que diz o seguinte: de modo que já não mais são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E a verdade prática está bem parecida, que diz assim: a unicidade é essencial para um casamento bem-sucedido. Bem, para muitas pessoas, não sabem o que é verdadeiramente um casamento. Há muitas pessoas que se casam porque estão passando da idade de casar e procuram de qualquer maneira uma pessoa para se relacionar em um casamento. Há pessoas que se casam porque encontrou uma pessoa muito bonita e por causa disso vai lhe trazer alguns privilégios e por causa disso se casam. Um casamento desse é fadado ao fracasso. Há pessoas que se casam porque tem um interesse em uma pessoa que tem condição financeira, condição de vida melhor, e por esta razão é mais um casamento fadado ao fracasso. Mas nesta ocasião nós vamos aprender que o casamento é uma instituição divina. O casamento foi criado por Deus, no coração de Deus, onde Deus instituiu o santo matrimônio, foi a única instituição divina. Observe só, meu querido irmão, o casamento é uma bênção. Eu poderia enumerar para você, mas eu passaria dias e noites enumerando as bênçãos de um casamento. E isso não terminaria, porque é maravilhoso demais o que Deus preparou para o homem, através de uma companheira dada por Ele. Há pessoas que dizem que não existe pessoas certas, mas eu afirmo para você que existe uma pessoa certa. Quando o servo de Isaac foi buscar uma esposa para ele, ele orou a Deus e pediu que Deus enviasse uma pessoa certa para ele. E exatamente como ele orou e apresentou diante de Deus, veio a pessoa certa, que foi a esposa de Isaac. E eu quero dizer a você que o casamento é uma instituição divina. Segundo a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, o casamento é uma instituição social, segundo Isaías 61, 9. O casamento é uma instituição legal, segundo Romanos 7, 2. A base de um casamento não é nada mais e nada menos do que amor. Segundo Coríntios, 1 Coríntios 13, 4 a 7. A base de um casamento é o respeito. 1 Pedro 4, 8. A base de um casamento é a confiança. 1 João 4, 18. Em um casamento, não deve ser sem propósito. Por quê? O casamento, como uma instituição divina, tem um grande propósito. A família, os filhos, a vida, a sociedade, tudo dentro da verdade da palavra de Deus é uma bênção. Fora da verdade da palavra de Deus, o casamento pode-se assim dizer que será uma maldição. Há pessoas que não se suportam mais porque estão andando fora da linha dos padrões divinos. E nesta ocasião, eu quero apresentar a você o casamento como propósito de Deus. Qual é o propósito do casamento? Qual é o propósito de Deus dentro do casamento? É companheirismo mútuo
em Gênesis 2, 18 a 24. Procriação responsável, Salmos 105, 24. Cuidar dos filhos, Salmos 113, 9. Portanto, meu irmão, num casamento há um propósito divino. Como Deus sonha, como Deus quer, assim deve ser o casamento em nossas vidas. Observe só, o casamento como uma instituição divina. O casamento está fundamentado na vontade divina, segundo Deus criou o homem e a mulher, dos sexos distintos complementares, com atração natural, um pelo outro. Deus não está falando aqui de homofobia, Deus não está falando daqui, você já entendeu. Mas eu quero dizer para você que o casamento como uma instituição divina é a maior bênção para o ser humano. Observe só. Tendo em vista que o casamento tem origem divina, merece ser encarado com respeito e honra que deve ser conferido a todas as coisas sagradas. Está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará o impuro e adúltero. Aonde foi? Como é que entrou agora o adultério neste casamento? Observe só que Deus, ele chama atenção para um casamento, para um leito sem mácula. Quando parte daqui outros relacionamentos, aí entra o adultério. E o adultério é tratado aonde? No inferno. Pois bem, observe só que o casamento é indissolúvel. Embora a sociedade civil, elas abram mão de algumas coisas, mas para Deus, mesmo que haja o divórcio, a separação, a mulher permanece ligada ao marido enquanto ele vive. Se por acaso ele morrer, aí a mulher está desobrigada da lei. Ainda assim, ela pode até casar, ela pode até formar outra família. Porém, se ela decidir não casar mais, a lei da palavra de Deus, segundo os mandamentos que deve ser encarado como verdade, como a lei divina e deve ser obedecida, a igreja, o templo, ampara estas mulheres, as viúvas, os órfãos. Muitos pastores não pregam sobre isso e eu não me lembro em toda a minha vida como cristão ter ouvido uma pregação que falasse a respeito que a igreja cuide das viúvas. Mas está escrito na lei. Você pode observar em Deuteronômio 26, capítulo 26, versículo 12 e 13, que a igreja ampara os órfãos e as viúvas. Amém, né? Bem, o casamento como uma instituição legal. Como? No ato do casamento, o cônjuge se submete a um processo legal e que regulamenta a sua convivência e o comportamento entre ambos. De modo geral, os preceitos legais mais justos do casamento têm amparo e base nas escrituras sagradas. E como já disse, embora a lei civil preceitue a indissolubilidade do casamento e ao mesmo tempo admita as exceções da separação, a Bíblia afirma que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Nós já vimos ainda há pouco. Jesus, pelo menos em 2 ocasiões distintas, preceitou que a separação do outro fator que não a infidelidade conjugal poderia desencadear uma grave situação pecaminosa. Por isso, está escrito assim: a lei de Deus é superior às leis humanas. Então, se você observa as leis de Deus, sendo ela superior, embora a lei dos homens ela te ampare, a lei divina é superior. E a quem nós devemos obedecer? Ao nosso Rei, ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Então, meu irmão, a base do casamento, quando uma pessoa procura casar-se,
procura uma pessoa para viver até que a morte o separe, em matrimônio, é necessário observar-se o que ela tem como atração para este casamento, para com esta pessoa. É o amor? Porque quando se fala desse amor, não se está se falando aquele amor carnal, aquele amor que ambos gostam de estar juntos, se tocando, passeando, saindo para restaurantes, quem sabe para todos os lugares, mas quando chega em casa, a situação é outra. O amor verdadeiro não está baseado, não está ligado a isso que as pessoas sentem aí. Porque se ele estiver ligado dessa maneira para você, esse casamento é fracassado. Ou candidato ao fracasso. Porque o amor, antes de tudo, ele é paciente. Observe só, o casamento está baseado nos princípios práticos do amor, não nos sentimentos de gostar ou de desejar o que mais agrada ao cônjuge. O amor apresenta contornos muito práticos, tendo muito mais a ver com comportamento e caráter do que com sentimentos e afeições. O amor, ele é paciente. O amor é benigno. O amor não se arde em ciúme, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. Observe só que o teu casamento, como uma instituição divina, tem algo muito mais sério do que simplesmente só o gostar. Simplesmente só o sonhar, o abraçar, o viver no dia a dia. Porque a tua esposa ou o teu marido, como pessoa dada de Deus, você tem que ter em mente na tua vida, conduzir esta pessoa, embora ela seja a tua esposa, mas ela é a noiva do Cordeiro. E o teu objetivo não é nada mais, nada menos do que levar essa pessoa até aquele grande dia, o encontro com o noivo, onde será realizado o grande casamento. Se o teu sonho está baseado nisso, parabéns, meu irmão, você tem o plano, você tem a bênção de Deus na sua vida. Bem, o casamento, ele deve ter respeito. A maior expressão de respeito é a fidelidade. A fidelidade conjugal quebra o vínculo. A infidelidade conjugal quebra o vínculo da confiança e tem efeitos graves no relacionamento, tanto emocional quanto espiritual. Portanto, o respeito com todas as suas nuances é fator fundamental para manter as bases do casamento e um alicerce seguro no lar. O respeito no casamento é tudo. Com o amor e a confiança, vocês estão preparados para chegar àquele grande dia, ao encontro com o noivo e realizar o casamento. Amém, irmãos? Observe só, a confiança indica a máxima popular. Indica a máxima popular. A confiança não impõe, se conquista. O compromisso ao selado com o sim no casamento tem a sua razão e tem a sua confiança de um para com o outro. Elemento essencial para um matrimônio bem-sucedido. A confiança, ela é algo extraordinário no casamento. Quando o homem tem confiança na sua esposa, ela pode sair para qualquer lugar. O homem sente a alegria em ver a sua esposa realizando negócios, realizando compromissos. O homem tem segurança, o homem tem confiança, tem alegria. Ele sabe que ele tem uma pessoa que foi dada por Deus. Desta mesma forma, a esposa, quando vê o seu marido realizando negócios de viagens longe, ela tem confiança, ela não dorme, é preocupada, ela não tem medo. Porque o medo acaba com tudo. O medo, quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Porque o amor, ele lança fora, antes de tudo, o medo. Então, quando uma esposa confia no seu marido, ela dobra o joelho e vai orar para Deus abençoar, para ele brilhar cada vez mais.
Embora ela também tenha seus compromissos e ganhe dinheiro, embora ela até ganhe mais que o marido, mas quando o casamento é dado por Deus como uma pessoa certa, este casamento tende a crescer, tende a ser espelho. E quando seus filhos forem casar, ele tem como espelho os seus pais. E isso é maravilhoso. Bom, o propósito do casamento. Há muitas pessoas que se casam hoje, como já falei, é porque está ficando velho, é porque vai ficar para titio, é porque vai ficar para titia, ou é porque está com alguém bonita, que vai lhe trazer benefícios, quem sabe até o seu brio, porque muita gente hoje em dia procura muito ser acariciado, o seu ego. Mas quando se procura uma esposa, quando se tem num casamento um propósito divino, não se olha dessa maneira. O casamento como propósito de Deus, o matrimônio é o grande empreendimento na vida, mais desafiador e mais difícil do que todos os demais empreendimentos humanos. A finalidade do casamento, segundo o plano de Deus, compreendem os seguintes propósitos: companheirismo mútuo. Isso é maravilhoso. O objetivo primário do casamento é o companheirismo. Duas vidas que buscam complementar um ao outro, cultivar os mesmos valores. O alvo de um casamento é pensar igual. Isso seria impossível, mas pensar juntos. Deus dissera que não seria bom que o homem permanecesse sozinho, e em seguida preparou-lhe uma companheira idônea para que vivessem a vida todo como dois bons companheiros. Veja só, Deus se preocupando com o homem solitário, o homem sozinho, o homem jogado como a andorinha, como o pelicano no deserto, mas ele olhando para o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Agora ele deu uma companheira, para quê? Para ser a sua companheira, para andar lado a lado, para estar junto, para viver o dia a dia, na alegria, na tristeza e na dor, juntos. Esse companheirismo, todavia, vai além da mera convivência e encerra em seu corpo. Intimida e física e emocional. Sexo, cumplicidade de intenções e projetos, comunhão, interação, compartilhamento de ideias e ideais. É uma vida de cumplicidade. É uma vida de irmandade constante, é uma vida de compromisso, é uma vida de alegria, de felicidade. Quando duas pessoas se amam, é algo maravilhoso. É como duas pernas andando de igual modo. Mas quando as pessoas, um ama, o outro não, um busca o seu próprio interesse, aí fica como uma pessoa andando aleijado. Portanto, a procriação responsável, o sonho de Deus na família, aqui ele traz a procriação para realizar o seu sonho, a família, os seus filhos. Veja só, o lar é o ambiente ideal para a geração e criação de filhos, com amor e responsabilidade, sob a bênção de Deus e a proteção de um casamento estável. Na Bíblia, a fecundidade é bênção de Deus, Salmo 105, 24. E os filhos são herança do Senhor, Salmo 127. Portanto, a partir da concepção, os filhos se tornam credores do cuidado e proteção dos pais, assim como o seu amor e afeto. Para o ser humano, sem dúvida, a finalidade do sexo vai além da procriação. Deus deu ao ser humano o poder da procriação, que deve ser exercida com sabedoria e respeito, características que são verdadeiros do amor. Não está vedado ao casal planejar as suas relações sexuais, com vistas a intimidades e geração de filhos, mas este deve reconhecer que o controle final pertence a Deus, o Senhor da vida. Meu irmão, você está procurando um casamento? Eu quero dizer a você, busca em Deus, espera em Deus, não tente ajudar Deus, não tente dar ideias para Deus, porque o inimigo está à espreita. A todo instante, ele está buscando uma brecha
para que ele te possa tragar. Mas não dê esse lugar a ele. Espera em Deus. Muitos casamentos, até mesmo de homens de Deus, foram levados ao fracasso por causa do matrimônio desigual, por causa de que uma pessoa não era enviada por Deus. Observe o que aconteceu com Sansão. Era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas por consequente, ele não encontrou uma pessoa, ele não buscou em Deus uma pessoa, ele buscou nos seus olhos. Dalila era muito bonita, muito formosa, porém ordinária. E por causa disso, a vida dele foi um fracasso. A vida dele foi uma vergonha. Nós estudamos isso na Bíblia e ficamos estupefatos com os acontecimentos em relação ao casamento. Veja só o que aconteceu com Salomão. Por causa das suas mulheres perversas, levaram ele a adorar outros ídolos, a outros deuses. Mas para você, meu irmão, minha irmã, que está buscando em Deus um relacionamento, um casamento, um matrimônio, espera, confia, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele prometeu e Ele vai te dar. Não tenha pressa, espera que Ele vai te dar. E olha, quando esse dia chegar, me convida também, porque eu terei muita alegria em participar do teu casamento. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Concluído.